existe ainda esse pré-conceito das pessoas com o ir em busca de um tratamento? Porque antigamente falava que psicólogo não precisava, né? Não, porque quem vai no psicólogo é louco, né? Quem vai porque eu não preciso, porque eu já escutei muito de pessoas próximas, não preciso. Eu falei, não, você tá precisando. Você tem que... você não sei o que eu faço, você não vai, você fala de mim. Eu falei, mas você tá precisando. Você não tá levantando da cama, você não tá indo querendo ir trabalhar, tudo pra você tá ruim, entendeu? Você fecha um serviço, em vez de você ficar contente, você reclama do serviço que você fechou. Em vez de você falar assim, nossa, que legal, as meninas vieram aqui hoje dar uma entrevista, nossa, que saco, sabe? Aí você começa a explicar isso pras pessoas. E eu enxergo que as pessoas parecem que tem um tabu dentro ali, que ela não tem vergonha. O que acontece? Então, você acha que procurar? Eu acho também que tem falta de informação e faz muito pouco tempo na história da medicina e da psicologia que sabe-se que depressão, por exemplo, é um transtorno mental e não é algo espiritual. Até muito pouco tempo atrás, aliás, ainda existe esse tabu de que é falta de Deus, tal. Eu falo isso, quem é muito religioso acha que eu tô falando que mal de Deus, não tô falando nada disso, tá? Estou falando que se confunde achando que a depressão é falta de espiritualidade, que a pessoa tem que buscar espiritualidade. Então, tem muita falta de informação. Mas eu posso falar um pouquinho como que eu explico nos lugares, nas palestras que a gente faz? Lembra que uma vez a gente fez uma live e você falou de como surgiu a psicologia? Conta resumidamente essa história que eu acho que eles vão entender da onde vem o preconceito e o pessoal também. Que você é ótima pra contar essa história do Freud, tá? De como que tudo começou. Que aí vocês vão entender da onde vem o preconceito. Na verdade, quando... Nem deveria ter esse preconceito, né? Mas... Antes as pessoas tinham sintomas, por exemplo, de ficar com o braço torto, ou andar de forma torta, ou a boca vai falar e tá com a língua presa, enfim. E todo mundo achava que isso era espiritual, né? Uma bruxaria que aconteceu. Foi só o Freud, tá? Que um pouquinho antes dele, mas o Freud foi o grande pai da psicologia, que era neurologista, era médico, né? Então, talvez por isso que tenham dado tanta atenção para ele, embora ele não tenha recebido tanta atenção na época. Ele entendia muito dos mecanismos neurológicos. E aí ele falou, caramba, ela tá com esse braço paralisado, essa perna paralisada, isso não faz sentido do ponto de vista neurológico, porque se ela tivesse tido um AVC costuma ser unilateral, né? E aí que ele falou, tem alguma coisa acontecendo que não é da parte... física, vamos dizer assim. E aí ele conversava com essas pessoas e ele começou a perceber que as mulheres choravam, eram mulheres que procuravam, as mulheres choravam quando começavam a contar. Tipo, então me conta um pouco mais, quando começou isso? Me fala o que tá acontecendo com a sua vida? Começa a chorar. O que não é comum, se você tá com uma dor na perna, você não fica chorando porque você tá com... A não ser por conta da dor, né? Mas ela, é porque eu tô brigando com o marido, ou porque não sei o que e tal. E aí que ele começou a pescar que existia alguma história emocional por trás disso, né? Tem alguma coisa específica que você pensou? Não, eu queria trazer justamente esse elemento, que a Ká é ótima pra contar essa história, adoro quando ela conta, porque quando ela contou, eu entendi melhor do que quando eu aprendi na faculdade, assim, quando a gente fez a live, falei, caramba, é desse jeito. Por quê? Porque então, quem usava o recurso da psicologia, que ainda não era uma escola, era quem tava muito mal e quem era considerado louco. Então daí que vem o médico de louco, porque realmente era quando não tinha mais nada que a medicina pudesse fazer pela pessoa, que ainda é assim muitas vezes, né? Muitas vezes, o que acontece? O paciente vai lá, chega, tô tendo infarto. Não sei o que, aí tá cheio de coisa lá, e vai lá, não, vamos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer exame, não sei o que, não, você não tem nada, seu coração tá ótimo, não sei o que, terapia. Né? Tipo assim, só investigamos. Que assim, o que me chamou mais atenção, eu fiquei 12 anos em hospital, é que até hoje, quando você entra num pronto-socorro, tá? Uma pessoa hoje, vocês já viram ter um transtorno de pânico, tá? Ela tá tendo um pânico. Às vezes ela tem dor mesmo no coração, tapa a garganta, dá formigamento em extremidade, parece realmente que ela tá morrendo. E aí ela vai num pronto-socorro. Só que esses sintomas, para o médico que tá no pronto-socorro, já são bem clichê. Eles até dão nome isso aí, tipo...
E aí, mas de qualquer forma, tá bom, vai. Se a pessoa tiver 50 anos, 40 anos, tem meio perfil de ser um cardiopata, aí tudo bem, eles fazem eletro. Mas pega uma menina de 20 anos assim, o cara já olha, ela já tá meio chorando, aí ele já fala, ai meu Deus, pânico, tem tanta gente morrendo, essa menina tá aí. Só que o que se fala pra ela é, você não tem nada. E põe num diazepam ali. Como assim não tem nada? E depois de falar que não tem nada, põe encaminhamento pro psiquiatra. Como não tem nada? E na cabeça dessa pessoa que teve esse diagnóstico? A pessoa já não tá. E ele é o médico. Não tá a pessoa não chegou lá e falou, você tá com virose, né? Ah, virose, tá bom, tô não. Pô, você vai... Como você não tem nada, você tá morrendo de dor, você tá formigando. Você tá tendo aquele sintoma. Vocês já chegaram alguma vez a ficarem muito, muito ansiosos? Olha, vou te dizer, eu passei por mais de 10 médicos aqui na região, em Atibaia, Bragança. E eles olhavam pra mim e diziam que eu não tinha nada. Tá vendo? É isso. Mas depois eu descobri que eu tinha endometriose. Na época ainda não era tão falado. E então as dores que eu tinha eram demais. E eu falava, gente, não é possível. Eu comecei a me achar. Eu chorava debaixo do chuveiro achando que eu era louca. Talvez eu esteja inventando, não é possível. Eu nunca tive nenhuma... ninguém achava. Eu nunca tive uma crise grande. Depois eu conto em off o que foi pra vocês, mas eu tive há uns 2 meses atrás um sintoma de medo muito grande, que aconteceu uma coisa comigo, num lugar que eu estava, e pela primeira vez, isso com 40 anos, eu senti medo, mas realmente medo. De um medo tão grande que eu comecei a pensar na Tabata e no Murilo, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? E isso tentar me paralisar ao ponto de eu falar, e aí eu consegui, a pessoa que tava do meu lado, eu falei pra ela, mano, vamos sair daqui agora. Aí ele tava um pouco mais calmo, ele começou a conversar comigo. Aí eu comecei a dar uma acalmada, aí meio que voltei. Aí isso eu pensei, foi bom você tocar, e eu nem espatava, eu falei assim, gente, quem não tem, sei lá, um psicólogo bom naquela hora, um psicológico, né, bom naquela hora, pira. Se eu não fosse um cara meio que assim, mesmo assim eu já tive isso, então alguma pessoa que já tem algum problema, você acabou de citar, eu me identifiquei total. Chegou no médico, eu tô sentindo aquilo. Isso. Eu tô passando mal. Aí eu cheguei lá, você falou assim, você não tem nada. Aí me dá a receita. Tomei um encaminhamento pro psicólogo. Ela falou assim, cara, eu louco. E como eu não tenho nada, sabe? Então isso é esse tipo de diagnóstico que... sei lá como que pode falar na área médica, se é errado, se é certo, como que é. Eu acho que não é correto na determinada maneira que a pessoa chega. E quando a gente sente a ansiedade de verdade, é muito ruim, né? Só quem viveu isso sabe, é muito ruim, é muito paralisador. Eu acho que você usou uma palavra que retrata muito bem. Ela te paralisa mesmo, assim. Se você realmente tiver uma crise forte de ansiedade, ela chega a ser paralisadora. Uma outra questão que eu acho que é legal da gente levantar aqui, e depois a Ká pode até reforçar e falar, até pouco tempo atrás nós não tínhamos marcadores biológicos para transtornos mentais, né? Então o que acontecia muitas vezes? Era um diagnóstico de exclusão. Então, um paciente chegava com determinados sintomas lá no médico, o médico pedia alguns exames e ele ia por um diagnóstico de exclusão. A gente fez aqui uma tomografia, a gente pediu alguns exames, você não tem isso, a ansiedade. Então, excluía-se tudo e como ele não tinha as outras coisas, ele tinha um transtorno de ansiedade. E aí, quando ele chegava na casa dele, né? Eu fui diagnosticado com depressão, não sei o que. Tá, cadê o exame? Não, todos os meus exames estão normais. Pô, então você não tem nada. Como que você tem ansiedade? Seus exames estão normais? Era algo que só quem vivia sabia, né? Então, acho que esse era um fator que dificultava muito. Porque a gente não tinha nem mesmo para TDAH, né? Hoje a gente tem uma série de testes, a gente consegue, através de uma neuroavaliação, né? Diagnosticar uma avaliação neuropsicológica, mas a gente não tinha isso. Então, ficava muito assim, eu fiz tudo, eu não tenho nada, e aí deu que eu tenho... Então, por exclusão, eu cheguei nessa questão.
E hoje a gente tem recurso. E aí a gente consegue hoje ter marcadores biológicos. Então hoje, com o avanço da tecnologia, é possível a gente mostrar por um exame de imagem a diferença nas ondas elétricas cerebrais de um paciente com transtorno de ansiedade, com depressão, com TDAH, porque ele tem um funcionamento elétrico cerebral diferente de uma outra pessoa sem transtorno. Uma pessoa neurotípica.